Deus nos abençoe, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, na sequência das reflexões que fazemos aos domingos. Nós estamos finalizando o capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, no último item que trata do esquecimento do passado. Então, já foi verificado os prelúdios do retorno, a união do corpo e da alma, aborto, faculdades morais, influência do organismo, idiotia, infância, simpatia, e agora o esquecimento do passado. E muitos de nós temos muitos questionamentos sobre esse esquecimento, porque alguns de nós pensamos assim: por que esquecer? Ora, afinal de contas, eu não já passei por algumas coisas, não já tenho alguns aprendizados, algumas experiências, então eu vou reencarnar e vou esquecer aquilo que eu aprendi, aquilo que eu adquiri. Bom, o que os espíritos sinalizam para a gente? O esquecimento é temporário. Por que temporário? Porque, na verdade, eu não esqueci. Não está acessível neste momento para mim. Mas a informação está lá, guardadinha, só que nós vamos entender o porquê ela não está disponível para ser acessada por nós neste momento. Mas ela existe. O transe da reencarnação proporciona preocupação com a vida presente. Muitos de nós vivemos, vamos dizer assim, nas nuvens, não é isso? Nossa mente viaja muito, passeia muito, mas o momento atual, a gente não se dedica muito a olhar para ele. Então, um dos pilares do projeto reencarnatório no esquecimento também é esse: fazer com que a gente se dedique a ocupar o nosso tempo com as preocupações de hoje, com aquilo que devemos aprender, desenvolver, aprimorar hoje. Outra coisa importante: poderemos ter acesso a algumas lembranças, sim. Claro que existem alguns requisitos, né, para esse acesso, e o principal requisito é o amor. Por quê? Porque se eu vou recordar alguma coisa que me traz constrangimento, por que lembrar? Então, os benfeitores que cuidam de nós, eles têm uma preocupação muito grande conosco. E a misericórdia é a que se faz presente, sabendo como nós somos. Se a lei, é só a gente pensar um pouquinho. A lei não é do progresso? Bom, se a lei é do progresso, hoje eu estou melhor do que ontem. Se hoje eu ainda faço algumas coisas desagradáveis, será quais as que eu fiz ontem? Melhor não lembrar. Porque se eu estou melhor e ainda continuo fazendo, então eu acho que eu fazia coisa muito pior. A lógica dos benfeitores espirituais é essa. Porque as lembranças quase sempre geram perturbação. Não é assim? Bom, hoje na Terra se comemora o quê? Dia dos namorados, não é? Os namorados. Aí, aquela pessoa que tem uma experiência desagradável no dia do namorado, ela vai lembrar como desse dia? Você acha que ela vai querer lembrar do dia do namorado? Nem do namorado, quanto mais do dia. A bondade divina, ela nos permite carregar nossos registros escritos por nós, sem nos lembrarmos. Olha que coisa legal. O que a gente pensa, às vezes, que as coisas que nos acontecem, elas foram promovidas pelos outros. A gente não fala muito isso? No dia a dia a gente não fala isso demais. Aquele chefe, por que você está assim? Não, aquele chefe, vou dizer uma coisa, ninguém merece aquele chefe, não.
chefe enjoado, ou então fulano fez isso comigo, Beltrano fez aquilo comigo. Os benfeitores falam para a gente que ninguém faz nada com a gente. Ah, Maurício, mas peraí, ninguém faz nada com a gente, e eu passei por uma situação dessa, por quê? Não queira nem saber por quê, mas vai por mim, que você está no lucro ainda. Porque se eu passei por uma experiência desagradável, e se a lei é de amor, é porque eu fiz alguma coisa ontem para merecer receber hoje esse presente. E essa experiência desagradável nada mais é do que um lembrete. Olha só, está vendo aqui como é que não é bom proceder dessa forma? Porque muitas vezes a gente só entende que não é bom fazer alguma coisa quando alguém faz com a gente. Porque quando a gente faz, a gente nem percebe. Não é? A gente não percebe, a gente está tão envolvido no nosso fazer que a gente não reflete. Tem uma experiência de um casal que o marido chegou a casa transtornado, conversando com a esposa, que no serviço tinha uma situação muito complicada. Por que complicada? Porque ele quase que caía. Porque alguém se levantava, deixava a cadeira fora de posição, quando ele se virava e ia transitar na sala do escritório, a esposa começou a rir. Eu estou contando uma história dessa, você está rindo? Meu bem, todo dia você chega para almoçar, enche a pança, levanta da cadeira, deixa a cadeira no meio da sala, senta para ver o jornal. Se eu não tiro a cadeira, você mesmo tropeça nela e cai. E você está falando do seu amigo do trabalho? Agora você percebeu? Então a gente é muito envolvido nisso. Fazer o bem, usar as oportunidades e confiar em Jesus. Eis o que devemos fazer hoje. Deixa o que passou. E, porque vez por outra, como o registro existe, vez por outra, nossa mente não é povoada de ideias e pensamentos não muito bons? Sim, oriundos da onde esses pensamentos, Maurício? De dois lugares. Ou é um pensamento nosso mesmo, que a gente nunca gosta muito de admitir, ou é um pensamento de outrem, que está na nossa faixa de percepção e registro, e que a gente acaba se apropriando dele. Então, nesse momento, fazer o quê? Orar, vigiar e trabalhar com Cristo. Nada mais do que ir criando um escudo contra esses registros de outrora que existem. Existem, não é? E aí, por conta disso, tem gente que pensa assim: por que eu vou ser responsável e ter de resgatar se eu não estou lembrando? Será que fui eu mesmo que fiz? Eu não lembro. A gente, para se safar, a gente faz um monte de artimanha, né? Como assim? Bom, todos temos a intuição. Aquela vozinha, a vozinha da consciência, o grito da consciência e as tendências instintivas. Quantas vezes a gente se sente mal, incomodado com alguma coisa que a gente não sabe explicar o que nem porquê, mas que nos tira o sossego, mas que alguma coisa nos diz que a gente aprontou. Gente, mas por que você está assim? Olha, eu não sei não, mas tem alguma coisa que... Aí a gente fala o quê? Não quero nem pensar. Não é assim que a gente faz? Quero nem pensar nisso. Porque o registro está em cada um de nós. Outra coisa, na pátria verdadeira, na pátria espiritual, quando nós retornamos, por ocasião do desencarne, nos é passado um filme da nossa história, mostrando para a gente nossos acertos, nossos erros, nossas faltas, deficiência, aquilo que a gente fez e que a gente aproveitou. E aí a gente pede, depois de ter visto o filme, de concordar, porque o agente fomos nós, a gente pede, então, para programar uma nova encarnação, onde a gente se compromete a assumir dessa vez, aí sim, uma postura diferenciada na vida. Só que, para nossa misericórdia, esse contrato nosso fica no esquecimento, para que não cause muita tristeza e muita dificuldade para a gente. Então, nós precisamos ouvir o quê? A nossa essência espiritual. Somos espíritos.
Sabemos das nossas responsabilidades e dos nossos desafios. Nós sabemos. Intimamente nós sabemos. Porque isso nos move. Quando nós estamos plenamente satisfeitos, a gente não se sente bem e feliz? É como se a gente estivesse naquela estrada que a gente escolheu e a gente vai só de realização, de sucesso, não sucesso material, sucesso consciencial, existencial, equilíbrio, harmonia, porque a gente confunde isso. Às vezes a gente acredita que o sucesso é quando a gente está com uma situação muito favorável material e que a gente pode comprar o que a gente quiser, pode viajar para onde a gente quiser e pode fazer o que a gente quiser. Não é esse sucesso. Também é importante, sim, mas o sucesso do espírito, que está de comum acordo com a lei divina, bem consigo próprio, e aí ele transita livremente, frente às dificuldades. Problemas desapareceram? Não, mas parece que ele não tem problema. Aí você lida com algumas pessoas que, aos nossos olhos, a gente fala assim, gente, fulano deve estar no céu, não pode estar vivendo na terra como a gente, porque fulano parece que não tem problema. Não, tem até mais do que a gente, mas está tão bem resolvido que lida muito bem com os seus próprios problemas, entende que problema faz parte da vida, que teremos dias de alegria e dias não tão alegres assim, e não fica descabelado por aí, não. Porque entende que nós estamos vivendo uma experiência de aprendizagem. E nesse processo nosso evolutivo, teremos dias agradáveis e dias desagradáveis. Né? Bom, outro questionamento que acontece é em relação aos mundos mais adiantados. Acontece a mesma coisa? Aí os espíritos respondem para a gente o seguinte, isso varia muito do grau de adiantamento do mundo. Por exemplo, tem um mundo A, hipoteticamente falando, onde os habitantes desse mundo eles têm a lembrança clara e precisa daquilo que fizeram. Eu falei assim, opa, espera um pouquinho, Maurício, você não falou de esquecimento? Agora você está me falando que tem mundo que os habitantes têm a lembrança clara e precisa, mas eu não falei que o esquecimento é temporário? Eu não falei que é relativo? Ora, existem situações, existem moradas, onde o espírito já equilibrado, não tem problema nenhum ele lembrar daquilo que aconteceu. Ele já passou por essa experiência traumática, então ele lida muito bem com o seu próprio passado. Alguns de nós, trazendo para a própria encarnação, muitos de nós que já passamos dos 25, tá bom, né? A gente olha um pouquinho para trás e não ri muito de algumas peraltices da mocidade, fala assim, meu Deus, mas como que eu aprontava? Aí você olha e você lembra, mas lembra sem com que aquilo te faça mal e te incomode. Tem alguma lembrança que você ainda olha e fala assim, esquece isso, fulano. De vez em quando você não encontra com a turma da antiga, fala assim, fulano, lembra? Não, não lembro não. Não era eu, não estava lá, você está mentindo. Mas tem outras que você já resolveu, aí você fala assim, rapaz, não é mesmo? Era. Aquilo ali não te faz mal, não te incomoda, você lembra com naturalidade, com tranquilidade, porque você já superou aquela fase, já resolveu aquela situação e você não seria capaz de repetir mais aquilo. Então, tranquilo, você já está em paz consigo mesmo. Então, da mesma forma, nas moradas que existem espíritos que já habitam determinadas regiões onde os registros não têm importância. Eles sabem lidar muito bem com isso. Existem outros que ainda, como muitas vezes a gente faz, né? Que a gente reclama muito, ele esquece que ele já passou por uma experiência pior, ele está numa condição melhor do que a outrora, mas ele já esqueceu, e ele continua reclamando. A gente não faz assim? Você tem um carro velho, aí troca por um carro melhor. Você, em vez de ficar feliz, fala assim, mas esse carro ninguém merece, não. Mas, criatura, lembra que o outro era muito pior do que esse.
Se você lembrar de onde você veio, você vai ver que você está numa situação muito melhor hoje. Não, mas esse aqui não tem 10 airbags, não tem 50 alto-falantes, não tem... Calma. O outro não tinha nem porta. É a inconformação do espírito, claro, que é da lei a gente querer sempre o melhor. É natural isso, você querer sempre o melhor. Agora, existe o tempo para as conquistas, e a gente tem que saber administrar isso. Então, saborear. A gente deixa de viver muito mais feliz, porque a gente deixa de saborear o que tem para ficar lamentando aquilo que não tem ou aquilo que desejaria ter. Aproveite o que você tem. Aquilo que você tem é bom demais. Tem até um poema de Olavo Bilac sobre isso, né? Em que ele, conversando com um amigo, o amigo pede a ele para... Assim, estou querendo vender aquela chácara lá, faz um anúncio para mim. Aí Bilac fez um anúncio lá. Passado alguns anos, Bilac encontra com um amigo. E aí? Vendeu? Está doido? Depois que eu li o anúncio que você fez, não vendo nunca aquela chácara. Que a maneira como o Bilac fez o anúncio da chácara, que ele foi ver o patrimônio que ele tinha, aquela beleza, você, é aqui? Ah, não vou vender não, vou ficar com ela. Às vezes precisa o outro mostrar para você o que você tem, para você se dar valor. Né? Não esquecer que tudo que Deus faz está bem feito. Né? Se existe a bênção do esquecimento, não fomos nós que promovemos isso. Então, perigos da lembrança em nossa condição atual. Vamos supor que mesmo assim, na condição evolutiva em que a gente se encontra, a gente lembrasse. O que ia acontecer? Bom, como nós somos muito de extremos, ia acontecer os dois extremos. Ou a gente ia se sentir muito humilhado, ou a gente ia se sentir muito envaidecido e muito orgulhoso. Né? Imaginemos que a gente, porventura, nós aqui vivemos numa região em que teve muitos escravos. E que a gente lembrasse que a gente foi aquele capataz malfeitor, né? E que o dono da fazenda, por punição, pedia para poder dar 2 açoites no escravo. E a gente, como sentia muito prazer nisso, dava os 2 que o patrão pedia e mais 8 por nossa conta. Hoje, lembrando disso, essa lembrança traria para a gente alegria ou tristeza? Ou então, vamos supor que a gente lembrasse que na roda das encarnações, a gente foi um profissional muito bem sucedido em determinado momento, não importa a carreira, e que a gente fez muito bem, pôde promover algumas benfeitorias, e a gente ficasse lembrando aquilo, eu falei assim, pai, eu fui um cara bom dessa, hein? Ó, nota 10 para mim, não preciso fazer mais nada. Né? Então, nós já temos o que nós precisamos, a voz da consciência e as tendências instintivas. Detalhe importantíssimo, se a gente tivesse a lembrança de tudo aquilo que a gente fez, a gente teria lembrança também daquilo que os outros fizeram. Não quero nem pensar nisso. Já pensou? Você olha para a pessoa e fala assim, fulano. Aí você olha para a pessoa hoje. E ao mesmo tempo que você está vendo a pessoa, está um monitor, né? 4K, que hoje é 4K, não serve outra coisa não. Um monitor 4K e você assistindo a pessoa, quem a pessoa é, o que a pessoa fez, você lembrando de você e lembrando da pessoa. A gente não teria como conviver com ninguém. Seria insustentável, na condição evolutiva que a gente se encontra. Porque a gente tem ainda um péssimo hábito de ficar reparando o que os outros fazem. Reparando aquilo que a gente acha feio nos outros. Porque aquilo que as pessoas fazem que acha bonito, a gente acha o quê? Nitidez. Pode ver, fulano exibido. Só para ser diferente do que os outros. Todo mundo faz errado e quer fazer certo. Você está querendo o quê? Ganhar aplauso? Não é assim que ele faz? Que incomoda a gente fazer o certo, incomoda a gente. A gente acha que eu sou exibida. Então a gente fica arrumando um defeito nos outros.
A gente fica olhando, sabia que você não era isso tudo. Dá prazer, gente. Você pensou sem lembrar de nada, hein? Se a gente lembrasse, uma tragédia. As lembranças nos vêm de acordo com a elevação da alma. Quando a gente tiver condição de lidar com esses registros, nós assim o faremos. Outra coisa interessante, e as revelações? Nós podemos ter revelações? Bom, a primeira coisa é o que é revelação? Revelação é tornar público algum fato. O fato é alguma coisa que aconteceu. Então começa por aí. Então, para tornar público um fato, isso é tarefa dos bons espíritos. Porque só os bons espíritos sabem lidar com os eventos sem causar constrangimento a ninguém. É a especialidade dos bons espíritos, né? Então, é possível sim, mas não é muito comum isso não. Por quê? Outra coisa também de quem estuda a doutrina espírita e de quem sabe um pouquinho ou que ouve falar um pouco sobre mediunidade e possibilidade de comunicação, mundo material e mundo espiritual. Os espíritos não têm essa tarefa de ficar trazendo para a gente recadinho, não. A não ser os bons recados. Porque os recadinhos que a gente ouve por aí é tarefa dos espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, eles são incapazes de falar qualquer coisa para a gente que vá deixar a gente triste, causar um constrangimento ou um mal-estar para a gente. Então, como é que eles vão olhar para a gente e trazer para a gente uma informação que vai deixar a gente acabrunhado, triste, preocupado? Não é a tarefa deles. A tarefa deles é nos sustentar, nos consolar, nos fortalecer e trazer o carinhozinho, sim, o carinhozinho daquele familiar, daquele amigo que desencarnou, né? O abraço daquele companheiro, mostrando para a gente que a imortalidade da alma é um fato. De que ele está bem, de que ele está vivo, de que ele prossegue, que ele vai continuar na experiência dele, no aprendizado dele, que foi bom viver junto. Não é bom ouvir isso? Pô, que bom. Tive a experiência de ter você como filho, você como pai, você como mãe, como irmã. Foi bom, mas agora, ó, cuida da sua vida aí, que eu estou cuidando da minhazinha aqui. Porque nós temos que prosseguir e iremos nos reencontrar. Esse afago. Agora, essa história de recadinho daqui, recadinho dali, ó, fulano, beltrano, tem que tomar cuidado com isso. Porque o que mais tem é espírito querendo se comunicar, claro. E o que mais tem são pessoas para ouvir os espíritos. Por quê? Nós somos médiuns. Então, entrar na faixa de percepção dos espíritos não é difícil. Agora, selecionar a sintonia, né? Você entra no seu carro agora, você tem uma infinidade de estações de rádio para você sintonizar. Agora a escolha é sua. As faixas estão lá. Você seleciona qual melhor te convém. Esse processo de seleção, ele é nosso e temos que tomar cuidado com ele. Bom, então, se é que teríamos condições para esse processo de revelação, seriam, por exemplo, saber fazer bom uso dessa informação, ter mérito para receber, ter uma permissão superior, alimentar a fé, importantíssimo, alimentar a fé e desabrochar em nós ou desarquivar em nós o amor. Nós ainda somos muito engessados. Amor para a gente ainda é muito em duas situações. Ou amor de casal, ou amor maternal e paternal. Amor essência ainda é uma coisa muito complicada para a gente precisa aprender a trabalhar isso. Precisamos abrir os nossos braços e entender que fazemos parte de uma família chamada família universal. E que todos merecem, o nosso carinho, nossa consideração, o nosso respeito, né? E as nossas preocupações, os nossos pensamentos. Não é mais momento para que a gente se sinta bem quando a gente encontra um monte de gente passando mal. Não é mais para a gente, é para a gente se sentir incomodado. Então, quando a gente vê uma coisa que não está legal, a gente se sente incomodado. Tentar fazer alguma coisa que seja uma prece, que seja direcionar um bom pensamento, que seja pedir alguém para interceder.
mas que já movimente na gente uma preocupação de bem-estar do outro. E não aquela coisa, não é meu, não é meu parente, não é meu filho, não é nada meu. Né? Se a gente tiver que estudar alguma coisa do passado, vamos estudar o passado de Jesus. O passado de Jesus vale a pena ser estudado, porque ele é repleto de exemplo que vai servir, né, para as nossas vidas. O que ele fez, como ele atuou, a forma que ele trabalhava com as pessoas, como é que ele se conduzia, como é que ele se portava. Esse passado vale a pena ser investigado, porque é um passado puro. Existe uma questão também que pergunta sobre os pensamentos e sonhos. Se podem ser de um passado desconhecido. Bom, isso é muito relativo. Pode ser que sim, pode ser que não. Nossa mente é muito criativa, né? A gente pensa cada coisa que a gente mesmo depois a gente fala assim, meu Deus, como que eu fui capaz de pensar isso? Então não quer dizer que aquele determinado assunto que tenha passado pela nossa mente seja mesmo a melhor ideia do mundo, que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Existem também as intuições, o nosso arquivo que desaflora, que aflora. E importa muito mais saber quem nós vamos ser do que quem nós fomos. Cada um de nós já fez um projeto de quem a gente quer ser? Eu quero ser... Roberto Carlos disse que o cara é ele quer ser o cara. Né? E a gente? Quem a gente quer ser? Esse projeto, não ficar olhando para trás não, parei, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero lutar contra um vício que eu tenho e que é complicado. Eu quero vencer essa tristeza que eu trago, essa amargura, essa melancolia, que eu não sei de onde vem. Eu quero sentir prazer em viver, que eu não sinto. Né? Eu quero, porque muitas vezes a gente se movimenta na vida, sim, é um dia atrás do outro, a gente levanta, come, dorme, vai, e quando vai ser, a gente está na roda viva sem nem muito sentido, sem muita direção, a gente faz as coisas mecanicamente, sem prazer, a gente não sente prazer no nosso movimento, a gente já levanta sem querer levantar, vai dormir porque tem que dormir, né? Dormir. Existem alguns espíritos que já estão tão comprometidos que dormir para eles é perda de tempo. Mas tem outros que não querem dormir porque falam assim, não, dormir eu vou encontrar com aquela turma da pesada, não quero não. Também tem, foge do sono porque o sono vai trazer a liberdade para o espírito e o espírito livre do corpo vai se reencontrar com aqueles que o estão incomodando. Tem várias situações, mas é o querer sair de si mesmo. Finalizando, podemos nesta existência cometer faltas mais feias que nas anteriores? Bom, Maurício, você falou que é lei de progresso. Então, se é lei do progresso, quer dizer que, então, se eu não fiz coisa feia ontem, eu não vou fazer coisa feia hoje? Eu não falei isso? É possível? É possível. Bom, primeiro, se a gente não resistir às provações, poderemos ser arrastados para novas faltas. Existem também defeitos escondidos que nós nem imaginamos. A gente, quando olha para a gente vê o quê? A gente vê o personagem de hoje. Mas a gente sabe quem é o espírito? Não, nós não estamos falando exatamente de esquecimento? Não sabemos. Nós não nos conhecemos. Já contei para vocês a história das duas amigas que diziam uma para a outra assim, essa onda de violência aí, o ladrão tentar roubar minha bolsa, quero ver. Dou-lhe uma bolsada nele que eu quero ver que ele vai para a minha bolsa. E a outra falava assim, eu não mexo uma palha, deixa ele levar tudo. O tempo passou, o ladrão chegou perto das duas. A que não disse que não ia fazer nada, agarrou da bolsa, mas bateu tanto no ladrão, e a valente ficou assim. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o leão que tem dentro de nós, dependendo da situação.
Então, às vezes, determinadas situações ainda não foram postas à prova, então a gente desconhece completamente aquele lado nosso. Por isso não o julgamento. Né? Porque olhar para o que o outro faz e julgar o que o outro fez ou deixou de fazer é muito fácil. Agora, se colocar ou estar no lugar dele, vivenciando a experiência dele, é outra conversa. E falar de fora também é muito bonito. Falar sem estar vivenciando a situação, agora na hora ali em que você é submetido àquele teste, você assim, puxa vida, fiz isso, não me imaginava nunca fazendo isso, mas fiz. Esse sou eu, o espírito, e não a alma, aquele que está andando no dia a dia, cercado das conveniências sociais, com medo de se expor, porque a gente aprende, não é assim que a gente faz? A gente não é tão transparente assim. A gente está se policiando. Vivemos em sociedade, precisamos ter regras. Mas por isso que muita gente fala assim, casal, marido e mulher é uma beleza. Porque tem muita história, marido e mulher. Convivência traz um enriquecimento muito grande. Aí fala assim, gente, mas seu marido é um espetáculo. Eu que sei. Leva para casa para você ver. De fora é beleza. E vice-versa também. Sua esposa, gente, é uma santa. Aí ele, nota 10 para ela. Não é? Porque você não sabe. Ali no calor ali do dia a dia, a conversa muda. Conversa muda. Não é assim? Outra coisa muito importante. O ambiente que nos cerca, a criação que recebemos e os exemplos à nossa disposição. Os espíritos nos lembram que a fase da infância, né, é uma fase assim primorosa, principalmente do momento em que a mãe recebe a notícia que está grávida, principalmente até os 7 anos de idade. É o momento de moldar aquele espírito para que ele possa desabrochar no melhor das suas potências. Porque ele vem trazendo o histórico dele e é de nossa responsabilidade oferecer o melhor para ele. Mas como nós somos espíritos que também estamos na luta, muitas vezes, eles é que nos convidam à reflexão, né? Trazendo para a gente alguns questionamentos que a gente fica meio assim, mas é nossa obrigação oferecer para eles um ambiente material, moral, espiritual, harmônico e equilibrado para esse espírito poder, sim, colocar para fora todo o seu potencial. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, isso também interfere? Interfere, porque às vezes, pela própria necessidade nossa, o acaso não existe. A gente reencarna num lar desestruturado, numa gravidez indesejada, numa reunião, com um casal não muito bem estabelecido, né? Às vezes, a gente é abandonado quando nasce. Às vezes a gente fica órfão muito cedo. Existe um cenário enorme de situações. Então, tudo isso influencia. Claro que influencia. Né? Então, às vezes, o espírito ele terá nesta encarnação alguns elementos que poderão induzi-lo a determinadas situações diferentes, que se ele tivesse uma proteção, um carinho e um amor que ele, naquele momento, por necessidade dele, não está recebendo. Cada reencarnação é diferente da outra. Não devemos esquecer isso. E reencarnação, para finalizar, ele fala para a gente, reencarnação em posição de evidência e de destaque é sempre muito mais perigosa. Mas muito mais perigosa. Porque aí a gente se acha, né? E quando a gente se acha, a gente se perde.
E para finalizar, eu trago 2 beijos para vocês, dessas 2 bonecas, que a gente olha assim, e a gente acha que 2 anjinhos, é assim que a gente fala? Ai, meu Deus, 2 anjinhos, não, são 2 anjinhos não, são 2 espíritos reencarnados, né? Que estão tendo de novo a oportunidade de um novo corpo. Sim, uma nova família, mas que devem ser olhados como espíritos e não como bebês, porque essa fase é passageira. São minhas netas, tá? Deus nos abençoe.